Olá, Oi. hoje a gente vai falar sobre um sentimento que povoa normalmente as relações, e no meu caso aqui é demais, porque a Renata me aborrece muito com isso. Né? Renata me Sufoca. aborrece. Fernando tem esse sentimento. Me não, aborrece ela muito, tem. me sufoca muito. Nós vamos falar sobre ciúme Ciúme. nos relacionamentos. Você é ciumento? Ah, Como resolver isso dentro das relações, né? Fica aqui Então- com a gente. eu sou o Fernando Eu sou a Renata. e você está no canal do Casal Giramundo. Bom, primeiro de tudo, vamos falar assim, amplamente, né, amor? Porque senão vai ficar uma coisa assim de um ficar jogando pro outro. Temos várias histórias, assim, das quais algumas eu prefiro não compartilhar aqui no YouTube. E eu também não. Algumas manifestações aqui desse filme Que são bobas e infantis, quem nunca, né? Já fui essa pessoa que olhou o celular de João Fernando. Eu fui essa pessoa. invadiu a minha privacidade. Já fui essa pessoa. Não façam isso, gente. Não façam isso. Eu já fui essa pessoa. Usem senhas fortes, não sei se Fernando trocava senha e aí eu esperava assim um fim de semana que ele bebia um pouquinho mais, estava assim distraído, eu dava o celular e falava, ó, amor, mensagem, e ficava assim por cima olhando. Ele trocou a E senha. ela, pelos meus movimentos, ela identificava. Identificava qual era a senha. Mas isso é uma coisa horrível, né? Não vamos falar sobre isso. Eu queria começar falando, na verdade, amplamente, assim, socialmente. Porque existe uma situação que eu acho que a gente percebeu no nosso relacionamento, que é a expectativa que a gente tem em relação ao que a gente foi ensinado também, né? E aí isso era uma questão dentro do nosso relacionamento, acho que também pela nossa diferença de idade, tínhamos percepções de... Não concordou comigo? Não concordou? Não, concordei. Porque você fez uma cara, achei que você não tinha concordado. Mas é que eu acho que a questão da diferença... Claro, os condicionamentos fazem muita diferença nessa questão, né? As pessoas tendem a se comportar, a agir muito em função do que recebeu de condicionamento ao longo da vida. O que não impede que você saiba tratar esses condicionamentos, identifique esses condicionamentos, identifique as suas respostas a algumas ações e passe a produzir respostas menos complicadas, né? De maneira que, ainda que aconteça o ciúme, ainda que ele entre de vez em quando, e depois a gente vai conversar mais sobre isso, eu acho que é muito difícil não entrar de vez em quando o ciúme na relação, ainda que ele entre, a gente saiba tratar. Ainda que não seja bom, né? Não estamos aqui defendendo, não estamos defendendo. Mas acontece, né? Eu vou ter um pouco além. Eu não estou nem defendendo, mas também não estou acusando esse sentimento. Também não acho que um pouco de ciúme de vez em quando, por uma razão ou outra, seja motivo para que as pessoas se sintam aborrecidas e ofendidas, né? Mas a gente vai conversar mais para frente sobre isso. Acho que tem várias questões em relação ao social, assim, que às vezes, pelo menos com a gente, ou comigo, eu sentia, assim, que talvez fosse uma coisa que não me incomodasse, mas eu achava que socialmente não pegava bem. E aí aquilo automaticamente me incomodava, porque eu pensava no que talvez uma outra pessoa fosse pensar sobre aquilo. E aí eu acho que isso é a primeira coisa que tem que acabar, assim. O casal tem que conversar e perceber o que incomoda e o que não incomoda, e ir pesando, e ir ponderando, e ir chegando num caminho que sirva para os dois, e que seja legal para os dois, e que dê liberdade aos dois, mas que também dê segurança aos dois, porque eu acho que às vezes o ciúme também está ligado a uma insegurança. Eu fui tendo menos ciúme ao longo da relação, conforme eu fui sentindo mais segurança em você, né? Eu no início era muito insegura, então eu já... Ai, meu Deus, eu já assim, eu não sei se eu conto isso. Uma vez o Fernando falou pra mim que tava num bar, eu não acreditei. Eu saí do trabalho e fui nesse bar pra ver se ele tava lá, só que tinham dois Eu disse bares. a ela que eu tava num certo restaurante, num Que certo tem bar, dois, com um amigo. E Só que na cidade tem 2 bares com o mesmo nome. E eu fui e eu liguei pra minha amiga aos prantos, ele não tá aqui, ele disse que tava aqui. Ela, mas qual você foi? Aí que eu me toquei, eu falei, nossa, tem 2. Aí eu passei no outro, ele tava lá. Eu fiquei tão sem graça que eu me escondi, assim, pra ele. Ele tava lá com aquele amigo, tipo... Enfim,
Então, no começo, eu fiz umas coisas muito infantis, eu acho que eu tava insegura também, né? E aí, isso é um bom... Desculpa eu te atrapalhar na tua evolução. Mas isso é um dado interessante, né? Que é legal debater, e quem quiser também falar um pouco sobre isso depois com a gente gostaria, né? Primeiro, essa questão da invasão do celular, né? A gente quer saber se... Você já invadiram os celulares um dos outros aí, nos relacionamentos? A gente gostaria de saber isso também. Segundo, essa questão de ter ido lá, veja, são 2 episódios que poderiam me deixar extremamente inconformados e muito incomodado. Extremamente inconformado e muito incomodado. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa boa, que é uma atitude que me deixou feliz, mas eu tive a tranquilidade de entender isso como uma reação dela, uma reação motivada por uma insegurança, que não havia nisso aí uma intenção de controlar a minha vida, de impedir que eu fizesse uma coisa ou outra. Ela se sentiu num determinado momento, não sei por que razão. Foi muito no início também. Muito no início também. Eu acho que você também não passava ainda a segurança que eu precisava, tá. assim. Eu ficava insegura. E o que eu fiz essa parada só para dizer o seguinte, é que existem muitos casos em que uma briga muito grande acontece porque você responde mal a um fato que poderia ter sido simples. Isso era uma coisa que eu tinha notado aqui também. Isso é um ponto chave, né? Porque se eu resolvesse levar isso a ferro e fogo, talvez influenciado até por outras pessoas, amigos ou amigas ou conhecidos nossos que viveram uma situação dessa e não aceitaram. Porque tem gente que lacra isso de uma maneira, não admito isso em hipótese alguma. Mas hoje já temos suficiente experiência e vivência para poder realmente dizer, não vamos fazer isso, né? Hoje as senhas dos celulares são compartilhadas, a gente... E, no entanto, a gente não olha, né? Sabemos as senhas de cada um para uma emergência e não olhamos. Não entro no celular dela para ver nada, não entro no meu para ver nada. Então, ficou algo absolutamente assimilado com tranquilidade. Agora, se eu me deixasse influenciar por padrões estabelecidos como razoável dentro de uma relação de respeito e de ciúme, eu poderia ter criado um problema sério e a gente poderia ter tido uma briga de consequências imprevisíveis. Então, isso eu acho que acontece muito. Né? Nossa, foi em cima do que você falou no início, você estava dizendo sobre as reações que a gente tem motivadas por padrões que a gente acaba assimilando. Também tem muito de como as pessoas falam, né? De como as pessoas reagem ao ciúme, assim, se você é muito incisiva, por que você tá, sei lá, do celular, por que você tá mexendo no meu celular, por que você tá fazendo isso? Então por que você não acha que você está vestido de uma maneira absolutamente inadequada? Isso, dependendo de como uma pessoa coloca uma coisa dessa, isso causa uma reação. Isso aí é uma invasão de um jeito de liberdade. De usar meu celular como quiser e de me vestir como quiser. E claro, há que se ter também um pouco de tranquilidade, porque somos seres racionais, mas somos também emocionais. Por mais que a gente esteja aqui falando com tranquilidade e quando a gente racionaliza, a gente consegue perceber, digamos, as idiotices que a gente faz. Às vezes é incontrolável na hora, né? A gente sente um ciúme assim que a gente sabe que é uma bobagem, a gente tem até vergonha de sentir, mas só que a gente sente. E aí também tem que ter esse jogo de cintura, né? Eu converso muito com amigas e amigos e vejo muitas histórias assim de ciúmes e de porque ele quis tirar a minha liberdade, ninguém manda em mim. E às vezes a pessoa não quer mandar em você, ela sentiu aquilo, assim, ela não tá nem orgulhosa de sentir, ela simplesmente sentiu. E olha só, tudo isso que nós estamos falando, a gente não tá dizendo que deva ser assim, né? Não, gente. A gente está dizendo como é que a gente começou a perceber isso, não só no que se refere a nós, como também o que a gente chegou a perceber em relacionamentos de pessoas próximas a gente. Veja só, essa questão do celular, que para mim passou batido, para alguns, provavelmente fosse motivo até de ruptura. Sim, né? Eu tenho um amigo que se separou porque a menina mexeu no celular. E não adianta você tentar falar bonitinho, olha, eu dei uma olhadinha no celular. Para algumas pessoas isso é tão violento, é tão invasivo da privacidade que não tem perdão. Questão de roupa também, questão de dizer, eu tô achando, eu tô meio ciumado com essa roupa, tô meio achando que essa roupa... Muitas pessoas tem gente que ainda não pode mexer na minha roupa.
fosse uma decisão comum trocar ou mudar, não aceita isso e não aceita em hipótese alguma que o parceiro ou a parceira se manifeste em relação a uma questão desse tipo. Então, nós estamos dizendo como é que a gente aprendeu a trabalhar com isso. Estamos tentando também, a gente ainda tem muitas coisas, você ainda me enche muita paciência. Não, é porque isso foi... realmente foi uma questão, assim, desde quando a gente se conheceu, eu lembro quando você conheceu minha avó, uma das primeiras vezes, ela falou, você sabe que a Renata é muito ciumenta, né? Ela falou assim, E eu era assim, mas desde sempre, até com mãe, com pai, quando era pequena, né, era um pouco ciumento. A gente é ciumento, o bebê é ciumento, né, porque o bebê precisa da atenção da mãe, então você vai desenvolvendo isso. As pessoas têm ciúme até de amigas. De amigos, exatamente. Então, eu sempre... menos prestigiado que um, que o outro, amigo ou parente, né? Eu sempre soube que eu sentia e tentava organizar isso para que eu não atrapalhe a vida da pessoa com quem eu me relaciono e também da minha mãe ou dos meus amigos, para que seja uma relação saudável e boa. Então, eu senti, mas aprender a lidar não significa não sentir. Não sentir, né? não significa também aceitar qualquer coisa só porque o outro está sendo assim muito bonzinho. Também é verdade. Eu acho que todo mundo tem um pouco de limite nisso, não é isso? Não entendi muito. Eu quis dizer o seguinte, eu quis dizer que é normal que as pessoas tenham alguns limites, não aceitem algum tipo de invasão em determinados pontos da sua privacidade, em alguns aspectos relativos a... tem coisas que a pessoa não vai conseguir negociar, né? Que é inegociável. Assim. Isso pra mim é fundamental, eu tenho que fazer, e pra você estar comigo, vamos ter que entrar num acordo, porque eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso deixar de... Aí cabe a outra parte dizendo, bom, olha... Isso eu consigo, hoje eu não consigo. Porque é provável também que a outra parte diga, não, tudo bem, eu respeito o seu jeito de ser, mas para mim está difícil viver com isso e aí tomar a decisão que seja mais conveniente para o casal. Mas enfim... Não, e ainda tem um outro lado que é difícil até de admitir, mas existe também um lado da pessoa querer que o outro sinta ciúme, que acontece também, né? De pessoas que não têm ciúme algum, zero, e aí o parceiro se sente meio... o parceiro meio seguro, assim, tipo, essa pessoa não gosta de mim, porque nunca tá com ciúme, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, não me liga pra saber que horas eu vou voltar, ou sei lá, qualquer coisa assim, né? E simplesmente rola uma questão ao contrário, que também... precisa ser hoje em dia essas coisas acontecem menos, né? Mas eu vivi algum tempo atrás situações em que você estava num bar com alguns amigos e de repente a namorada ou a noiva ou a mulher de um dos amigos ligava e aquilo deixava o cara constrangido, mas ele tentava ligar, não, estou indo para casa, já estou voltando, e de repente a outra ligava também, aí uma delas acabava não ligando. Né? E aquilo gerava, eu tive exemplos de amigos que nele geravam uma sensação de que, poxa, eu não sou bem querido, né? Mas na verdade, o fato de alguém ligar para saber se você está ou não está no bar, se vai demorar ou não vai demorar, isso não é necessariamente demonstração de amor, né? De que... Não Aliás, ciúme nunca é demonstração de amor. Eu acho que... eu pelo menos acho isso, que não é demonstração. Mas é uma... É só uma demonstração de... Sei lá... A gente tem que ter um cuidado quando fala isso, porque parece que a gente não está aqui querendo não nem tiranizar, vilanizar o ciúme, nem endeusá-lo, né? Nem tratá-lo como algo absolutamente necessário ou imprescindível na relação. O que a gente está tentando dizer é que em algumas situações, e dependendo do casal, às vezes na maioria das situações, quando ele aparece e se manifesta, não é necessariamente alguma coisa que possa levar, que deva necessariamente levar a um conflito. Pode ser trabalhado. Essa situação que você está falando da ligação, já aconteceu com a gente, por exemplo, de eu ir malhar. E aí eu normalmente demorava 1 hora e pouco malhando. E aí um dia estava muito bom, eu resolvi fazer outras coisas, outras atividades, estava empolgada e demorei mais. Fernando me liga. Ué, você ainda tá malhando? Eu recebo essa ligação
na época, recebi como uma coisa assim, ué, qual o problema de eu estar malhando, né? Você tá querendo me controlar? E não era nada disso, era apenas uma preocupação, porque normalmente eu demorava X tempo, e aí depois de X tempo eu não voltei pra casa, e aí passou, sei lá, meia hora e eu não voltei. Ele, tipo, tá tudo bem, você tá na academia, tá tudo certo, mas dependendo da pessoa, pode receber isso de uma forma muito negativa e nem tinha tanto a ver com ciúme, né? Tinha a ver com um cuidado. Cuidado. Uma preocupação. Eu queria abordar essa situação em que as pessoas têm vergonha de ter ciúme. Eu tenho vergonha de ter ciúme. Pois é. Eu tenho que admitir que sou ciumento, não poderia ser diferente, porque se eu dissesse que não, as pessoas que me conhecem iam dizer que eu sou mentiroso. Inclusive eu. Principalmente ela. Que tenho que lidar com todo esse ciúme. E às vezes eu tenho vergonha, não dizer que sou ciúme, porque tenho ciúme, mas vergonha de contar alguns tipos de ciúme que eu já tive. Isso realmente é algo que me envergonha. Mas eu conheço pessoas, e já testemunhei casos de pessoas que são muito ciumentas, mas muitíssimo ciumentas, e têm vergonha de demonstrar isso, ficam caladas, sofrem, mas não se manifestam com a sensação de que elas vão ser julgadas por suas amigas ou amigos, vão ser julgadas pelo parceiro ou parceira, vão parecer inseguros, fracos, então eles tentam agir de uma maneira serena, como se isso fosse uma demonstração de força e não de fraqueza, como se demonstrar uma insegurança, dizer para o parceiro ou parceira, poxa, eu fiquei com ciúme por isso, por aquilo, fosse fraqueza. E você, o que acha disso? Você acha que manifestar ciúmes é uma condição obrigatoriamente de insegurança e fraqueza? Eu acho que é um pouco. É o que eu disse há pouco. Você tem Mas vergonha de admitir que é ciumento, mas tem vergonha de demonstrar alguns tipos de ciúme que você tem. Não, eu acho assim, eu prefiro dizer que eu tenho ciúme, então várias vezes já falei isso pra você, né? Estou com ciúme e falo até de um jeito tipo, desculpa aí, mas estou super enciumada com tal situação, não me orgulho disso, mas acho pior não falar, porque daí isso vai fazer um mal pra mim, eu vou ficar guardando aquilo, você não vai saber que determinada atitude sua me causa ciúme, e daí eu vou ter que conviver com isso eternamente. Então, prefiro chegar pra você e conversar com você, já tivemos isso algumas vezes, né? De eu sentar e falar, cara, isso pra mim realmente tá muito difícil. Como é que é pra você? Você consegue abrir mão disso ou não consegue? Porque senão eu vou ter que passar eternamente convivendo com aquela situação que me causa um desconforto, né? Isso. Mas eu conheço várias pessoas que não falam. Que não falam, que não vão falar. E o fato de não falar não dá a elas mais felicidade e mais segurança, não é verdade? Acho que não. Aí alguns vão dizer assim, manda ela pra terapia, só isso que eu resolvo. Porque ter ciúmes é ruim, então manda pra terapia e pronto. Porque muita gente vai defender o não sentimento do ciúme, né? Que é difícil, assim, que em algum momento você vai acabar sentindo. E para algumas pessoas o ciúme é ruim e se você sente, você tem que se tratar. Também não estamos aqui para dizer que estejam erradas essas pessoas, né? É que é difícil a liberdade total, né? É difícil. Acho que uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do nosso relacionamento, especialmente, foi que a vida realmente não vai ser igual, sabe? Quando você tá com um parceiro, assim, sempre vai ter mudanças. E não tô dizendo só num relacionamento afetivo. Com um amigo você vai se adaptar para aquela amizade acontecer. Na sua família, se você tem um filho, a tua vida muda tremendamente, né? E aí parece que no trabalho também, e parece que em todas essas outras áreas você consegue abrir mão de coisas com mais facilidade. E quando entra num relacionamento, não, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não existe me aceitar do jeito que eu sou. Assim, você vai ter que negociar, conversar, ponderar, abrir mão às vezes pelo outro e tentar chegar num caminho em comum, porque eu sou de um jeito, você é do outro, vamos tentar chegar numa terceira via que dê certo para os dois, né? Eu penso assim também. E outra coisa também, às vezes o ciúme, ele é desencadeado
Não por uma sensação de segurança de que você acha que a sua parceira ou seu parceiro não gosta mais de você e está querendo... Ou tá te sacaneando, ou tá fazendo alguma coisa escondido. Às vezes é só uma sensação de abandono. Né? De abandono. Você achar que, por um determinado momento, sua parceira está preferindo uma outra diversão, um outro prazer que é você. O Rubem Alves, o Rubem Alves dizia o seguinte, que o ciúme é aquele sentimento que as pessoas têm quando percebem que a pessoa amada pode ter momentos muito encantadores e felizes sem a presença. Você pode ser feliz sem o outro. Você pode ser feliz sem o outro. E aí a pessoa olha e fala, poxa... não esperava isso, eu queria estar sempre presente nos seus momentos de alegria e de felicidade. E é claro que não é assim. Todos nós temos o direito, e não é só o direito, acontecem situações nas nossas vidas em que a gente vive momentos de muita alegria que não precisa estar na presença do parceiro. Eu acho que é fundamental a gente tentar entender da onde vem o ciúme quando a gente sente, né? É porque eu tô insegura, é porque eu tô me sentindo abandonada, é porque eu sou maluca, eu tô aqui imaginando coisas que não existem. Tentar conversar para que diminua, né? Claro que a gente sempre vai ter... Tem aquela pergunta também, né? Mesmo as pessoas que não sentem muito ciúmes, será que nunca sentem mesmo? Acho que pode existir, não? Pode existir, sem dúvida pode existir. Aí vem outra pergunta também. Aqui a gente não está lacrando nada. É só para deixar claro. E se não existir nunca mesmo? Se não existe nunca ciúme mesmo? Não tem nada demais, né? As pessoas podem se amar, confiar uns nos outros, se respeitarem. E não ter ciúme nenhum. Enfim. O que você acha? Escreve aqui nos comentários, mande a sua opinião, a gente adora ler o que vocês têm para nos dizer. Tá, então se você gostou desse vídeo, deixe lá o seu like, curta esse vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Me siga também pelas redes sociais, @casalgiramundo no Instagram, ou então visite nosso blog casalgiramundo.com.br. Até a próxima. Tchau.